a Bolsa Americana, que subia rapidamente, chegava a níveis estratosféricos. Em outubro de 1929, os preços despencam, e essa crise é chamada em inglês de The Great Crash, o grande desastre. Há sobre ela um livro interessante com esse nome, um livro fácil do Galbraith. Eu estou sugerindo para vocês vários livros, é uma leitura interessante, atual. O Hayek Keynes, que é a disputa acadêmica. The Great Crash, que é um pouco jornalístico, os fatos mais importantes da crise de 30. O Galbraith é um economista keynesiano famoso, comprido, alto, foi assessor do Kennedy, acho que já morreu. E o livro do Liaquat Ahamed, é um nome difícil, que é uma história divertida, porque é jornalística, do período que antecede a crise, do período Liaquat Ahamed, Lords of Finance. Você pode, quem for cliente da Amazon, compra por livro eletrônico. Quem não for, não sei se existe no Brasil. Mas é um livro divertido. É divertido porque é jornalístico. Ele conta a história dos presidentes do Banco Central inglês, americano, francês e alemão, que são protagonistas importantes antes da crise e durante a crise. Vamos contar um breve relato da crise aqui, breve. O período, né? Com o fim da Primeira Guerra, em 1914 e 1918, o mundo entra num novo período que nós hoje sabemos que era curto, de paz. E pretende se reorganizar com o fim da guerra da seguinte forma: para recuperar a prosperidade do período 1873-1914, onde predominava o padrão ouro, a proposta dos governos e das autoridades econômicas era recuperar o regime do padrão ouro. Basicamente, a ideia era a seguinte: houve inflação durante esse período de guerra. Os diversos governos da França, Inglaterra, Alemanha, Itália, Estados Unidos deveriam corrigir a taxa cambial em função da inflação que havia ocorrido e fixar o câmbio e manter as moedas conversíveis. Ou seja, era uma volta ao regime em que as taxas de câmbio eram fixas e as moedas eram conversíveis. Uma volta ao padrão ouro. Se hoje o Fundo Monetário Internacional, agora menos, mas até 2008, mais os economistas do mainstream, a maioria dos economistas, só falam em déficit público, no período posterior ao fim da Primeira Guerra, a grande preocupação era o restabelecimento do regime do padrão ouro. A solução era: corrige a taxa de câmbio, fixa uma nova taxa de câmbio, de forma que ela fique fixa e recompõe uma paridade com o ouro. E todas as moedas deveriam ser conversíveis em ouro. Tá certo? Essa era a proposta. E a partir do simples restabelecimento do padrão ouro, imaginava-se que a economia mundial recuperaria a prosperidade do período anterior. As taxas cambiais deveriam ser corrigidas pela inflação, como se o único fenômeno que havia ocorrido era
a inflação. Então, vê quanto foi a inflação, corrige a taxa de câmbio e volta à taxa de câmbio sem inflação do período anterior. As modificações, a guerra, entretanto, gerou uma porção de modificações no mundo que não são modificações nominais, como essa proposta imagina. Modificação nominal é quando há uma inflação que muda todos os preços ao mesmo tempo, é só uma mudança monetária. Se você corrigir os câmbios pela inflação, voltou à situação original. Esse é o diagnóstico, ou a proposta de corrigir a taxa de câmbio pela inflação, fixá-la e continuar como se nada houvesse corrido, supõe que a dificuldade econômica que a guerra gerou foi inflação, e apenas isso. O que não é verdade. Antes da guerra, a Inglaterra era o centro financeiro internacional e o centro de um império onde o sol nunca se punha. O Império Vitoriano. Dominava a Índia, vários países do Oriente Médio, vários países da África. Era um centro de um império colonial muito importante. E tinha, com isso, um superávit comercial permanente, ou grande, ou significativo, que permitia que a libra esterlina fosse a moeda do comércio internacional. Depois da guerra, o Império Vitoriano está desmantelado, a Inglaterra tem grandes dívidas com os Estados Unidos, que foi seu aliado, dívidas essas decorrentes dos próprios gastos bélicos. A França deve para a Inglaterra, que repassou empréstimos dos Estados Unidos, e deve também para os Estados Unidos. A Alemanha está submetida a grandes pagamentos de reparação, que o Keynes alertou que geraria uma crise internacional. Os Estados Unidos aparecem, depois da guerra, como o grande exportador de produtos industriais, ele é o celeiro do mundo também, produtos agrícolas, e a sua moeda passa a ser a moeda preferida pelas transações internacionais. Ela passa a ser a moeda central do sistema financeiro internacional. E a libra esterlina perde sua posição. O resultado dessa nova composição é que a libra esterlina não podia ser corrigida só pela inflação. Muito mais coisa havia acontecido. Ela deixou de ser o centro de um vasto império colonial. Ela perdeu colônias. Os Estados Unidos, um país grande, portanto, pouco atento ao mundo, porque os seus problemas são maiores ou mais importantes que os problemas do mundo, passam a ter a sua moeda como a moeda que financia as transações internacionais, passam a ser credores da França, da Inglaterra, da Alemanha e da Itália, são os grandes fornecedores de capital financeiro, de moeda, de transações internacionais do mundo, desde aquela época, 18 até hoje. Como é que funciona o padrão ouro? Vamos apresentar a primeira visão teórica do Hume. David Hume, um filósofo, acho que é bispo, escocês ou irlandês, agora eu esqueci. Que é um empirista, coloca em dúvida os conhecimentos da ciência baseados em indução, e em economia ele desenvolve o mecanismo do padrão ouro. Como é que ele funcionaria? Vamos pensar em um país A e no país B. No país A, a quantidade de moeda, MA, é igual a alfa do ouro que o país A tem. E com o funcionamento da teoria quantitativa da moeda, MG é igual a PY, P é igual
a MV sobre Y. V é constante. Então, o nível geral de preços é dado por MA, VA, YA. E no país B, a mesma coisa, MB, no alfa da quantidade de ouro do país B, vamos colocar beta. E o nível geral de preços é igual a MB, VB, YB. V é constante, a economia está em pleno emprego, Y é constante. Então, o nível geral de preços é função da quantidade de moeda, e a quantidade de moeda, como a moeda é conversível, é função da quantidade de ouro. As transações internacionais exportação menos importação, exportação menos importação, são feitas por uma moeda, são umas moedas nacionais, mas você confia nas moedas nacionais porque elas representam ouro. Se você não quiser ficar com a moeda nacional, você troca a moeda nacional por ouro. Em resumo, as transações internacionais são feitas com ouro. Suponha que o país A tem um superávit e o país B tem um déficit. Como é que esse regime de padrão ouro geraria equilíbrio? Esse país que tem um superávit vai receber mais ouro. A de A vai crescer. E esse país que tem déficit vai perder ouro. As taxas cambiais são fixas. Taxa cambial é dada por quantidade de ouro em cada moeda. É dada por alfa de ouro, beta de ouro. Ela é dada por essa, e ela é fixa. Se o país A recebe mais ouro porque ele tem um superávit, ele tem que expandir a oferta de meios de pagamento. Expandindo a oferta de meios de pagamento, o nível geral de preços desse país aumenta. E no país B, o contrário ocorre. Ele precisa contrair a oferta de meios de pagamento porque ele perde ouro e os preços de B diminuem. Como a taxa de câmbio é fixa, se PA sobre PB aumenta, o país A vai exportar menos e importar mais, e o país B vai exportar mais e importar menos. Haverá um mecanismo de ajuste automático. Tá certo? Com taxas de câmbio fixas, são os preços internos que fazem o ajuste do balanço de pagamentos. Essa é a proposta acadêmica, teórica. Vejam que ela depende profundamente ou essencialmente de a moeda ser uma mercadoria que ela deveria ser, o ouro. Se ela é ouro, ela tem um preço, que é o nível geral de preços, que é o preço da moeda. O preço está se supondo preços flexíveis. É uma moeda que quase funciona quase que apenas como meio de pagamento e não unidade de conta, já que os preços são flexíveis em moeda. Essa é a hipótese que está atrás do padrão ouro. Quais são os problemas de operação prática desse mecanismo de padrão ouro? Os problemas práticos do mundo real é que os preços não são flexíveis. A moeda é unidade de conta. Do ponto de vista do Keynes, ela só é moeda porque ela é unidade de conta.
Né? Para ser unidade de conta, os salários nominais têm que ser rígidos em termos da moeda nacional, que é uma coisa que a teoria quantitativa exclui e o Hume também. Mas se os preços são rígidos, o que aconteceria com esse mecanismo? Este país aqui, o país A, que tem superávit, teria que passar por uma inflação. O nível geral de preço dele tem que subir. E esse país B teria que passar por uma deflação. Para os clássicos não tem problema nenhum. Ninguém se incomoda com o nível geral de preços. Ninguém se incomoda com o salário nominal. O que importa é o salário real. É um argumento repetido pelos defensores os novos clássicos e os defensores do regime de metas de inflação. O nível nominal é irrelevante. O que interessa é o real. Portanto, isso aqui deveria funcionar muito bem. Tem superávit, gera inflação. Em vez de mexer na taxa de câmbio, você tem dois jeitos para resolver um problema de superávit. Cai a taxa de câmbio ou sobe o nível geral de preço. A proposta do padrão ouro é, não, tem superávit, tem inflação interna com a taxa de câmbio fixa. Tem déficit, tem que ter uma deflação interna com a taxa de câmbio constante. Aqui a taxa de câmbio é fixa, dividida por PA, ela está está caindo, porque o PA está subindo e a taxa de câmbio está fixa. E aqui, ao contrário, ela está se valorizando. Ou seja, esse mecanismo de ajuste não imagina que o país com déficit vai passar por um desemprego por causa da restrição na oferta de meios de pagamento. Dificuldades práticas. Eu falei, primeiro, os preços não são flexíveis. Segundo, se eles não são flexíveis, o emprego vai depender do nível geral de preços, pelo menos no curto prazo. E no longo prazo estaríamos mortos. Resultado, o país A, na prática, que tem um superávit, o país B, ele não vai conseguir, ou ele não vai desejar gerar uma redução de crédito, porque ele exportou menos do que importou. E o país B, mas ele é levado a fazer isso. Por que ele é levado a fazer isso? Porque ele está cada vez com menos ouro. E se a moeda é conversível, ele tem que restringir o crédito. Mas ele vai pelejar, vamos usar esse verbo, muito para não fazer. Porque é muito difícil você colocar um nível de atividade dependente do balanço de pagamentos. A mesma coisa, a mesma relutância existe no país A. Ainda que ele esteja numa situação favorável, ele não quer passar por uma inflação. Então ele não vai fazer nada, ele não precisa fazer nada. Se ele está acumulando ouro, ele pode esterilizar esse ouro e não ampliar a oferta de meios de pagamento gerando inflação. Para que fazer isso? Eu não tenho problema nenhum, eu estou exportando acima do que eu importo. Minhas reservas de ouro estão aumentando. Por que eu vou expandir a oferta de crédito para gerar uma inflação? Eu não tenho que me ajustar. Quem tem que se ajustar é o outro que está importando acima da sua capacidade de exportar. Se isso for verdade, se esse país aqui não se ajusta, porque ele não tem motivos para se ajustar, se ele não gera inflação, o ajuste aqui precisa ser muito maior. Supondo que o mundo é composto de dois países, que é uma hipótese que não modifica em nada o meu raciocínio, a soma deste com este aqui tem que ser zero. Né? Tudo que um país exportou e todos que os outros países importaram dá zero. A somatória precisa ser zero. Se esse aqui não faz nada para corrigir o superávit, esse aqui tem que fazer o dobro, pelo menos, ou muito mais, para corrigir o déficit. Está claro? Então, esse mecanismo proposto pelo Hume,
Ele está teorizando o mecanismo, ele já existe, né? Na economia internacional, ele já está em prática. Esse mecanismo depende de hipóteses muito irreais. Os preços não são flexíveis. O nível de atividade não deveria ser controlado apenas pelo superávit ou déficit do balanço comercial, e o ajuste é assimétrico. Quem está ganhando ouro não faz nada e quem está perdendo ouro tem que fazer um ajuste, então o ajuste é muito mais doloroso. Tá certo? Então, o regime teórico do padrão ouro teria muitas dificuldades para operar no mundo real. E aqui nós estamos já apresentando uma questão que é importante sempre. Como é que se faz o ajuste? Mexendo no nível geral de preços ou mexendo na taxa de câmbio? Essa é a questão. É a questão da Europa hoje. A proposta do padrão ouro é: vamos preservar o comércio internacional, mexe no nível geral de preços. Você tem um desequilíbrio, faz austeridade, você tem um déficit no balanço comercial. Adote uma política de austeridade, ou seja, corte os gastos do governo para que a renda inteira se reduza, e se reduzindo a renda inteira, as importações se reduzem também. No caso da Europa, não dá para um país isolado mexer na taxa de câmbio. Então, ele tem que passar por uma deflação para poder se ajustar. Tá certo? No caso do Brasil, plano real, quando o dólar estava muito barato, R$1 por dólar, mais ou menos, havia duas alternativas também. A primeira era desvalorizar o câmbio, ou seja, corrigir o problema onde ele está. Ele está lá no comércio internacional, no balanço de pagamentos. Então, corrige o câmbio. A outra alternativa, não, eu não quero corrigir o câmbio por causa da inflação, então eu tenho que diminuir o nível de atividade de toda a economia para corrigir o balanço de pagamentos. O ministro Pedro Malan, quando professor, aí criticando o governo militar, dizia: é como se você quisesse que o rabo do cachorro movimentasse o corpo. Porque o nível de comércio nacional do país era pequeno naquela época, comparado com o que é hoje. Se você quer ajustar o balanço de pagamentos, ajustando o nível de atividade interna, para uma economia do tamanho da economia brasileira, é como se você quisesse fazer o cachorro se mexer segurando o rabo dele. Ele segurando um pedaço pequeno do corpo para ele mexer o corpo todo. Numa outra linguagem, você tem um desequilíbrio no balanço de pagamentos, você tem duas alternativas. Primeiro, diminuir a renda de todos, mantendo a taxa de câmbio fixa, diminuir a renda do país. A outra é você substituir a demanda, a composição da demanda interna da absorção, fazendo que os cidadãos, ou a economia desse país, consuma mais bens domésticos e menos bens importados. Ou seja, exporte mais e importe menos. Como? Desvalorizando o câmbio. Certo? O padrão ouro fala: não pode desvalorizar o câmbio, porque a moeda é uma quantidade de ouro. E o câmbio, é importante que ela seja definida assim, porque facilita o comércio internacional. Uma moeda é igual a outra moeda, igual a outra moeda, porque todas têm uma determinada quantidade de ouro. Mas é uma discussão permanente. Quando você olha para a Grécia e fala: Grécia, saia do euro. O que quer dizer isso? Ela resolveria os seus problemas desvalorizando a sua moeda, o dracma. Ela exportaria mais, importaria menos e teria que passar por um desemprego menor. Como ela está ligada ao euro, a taxa de câmbio dela é fixa com relação à Europa, ela só tem a alternativa de diminuir o total do nível de atividade. Em termos de curva em termos de teoria do bem-estar, nós poderíamos fazer uma enquete de opinião pública
Vamos colocar aqui bem A e bem B. Vamos dizer que o bem... Aqui tem curvas de indiferença. Você está neste ponto aqui, ó. Nesse ponto, a sua restrição orçamentária está gerando um desequilíbrio. Você precisa mudar esse ponto. Nesse ponto aqui, X é menor do que M. Vamos supor, está consumindo bens comerciáveis e bens não comerciáveis nessa proporção. A política de austeridade teria que jogar todo mundo, diminuir a renda de todos e jogá-lo do ponto A para o ponto 1 para o ponto 2. Certo? Mantém a taxa de câmbio, o preço de A com relação ao preço de B é constante. Aqui é a taxa de câmbio, se vocês quiserem. É a relação entre o preço do A e o preço do B. A política de austeridade traz todos para um nível de consumo menor, ou de utilidade menor. A política de desvalorização muda a taxa de câmbio e traz do ponto 1 para o ponto 3. Se tivesse uma enquete, uma pesquisa da Datafolha, a maior parte da população preferiria a desvalorização do que a redução do nível de renda geral. Porque na desvalorização eu posso escolher. Tem um preço maior, a taxa de câmbio é maior, posso escolher consumir menos Volkswagen importado e mais Volkswagen nacional. Eu posso consumir menos lentilhas, supondo que lentilhas sejam importadas, acho que não é, e mais feijão. O meu bem-estar vai diminuir menos porque eu vou poder substituir. Os monetaristas reagiriam da seguinte forma: tanto faz. Tanto faz porque o trabalhador que não é tolo e sabe calcular direitinho o seu salário real, se você gera desemprego quando você contrai a liquidez, porque ele não aceita o salário real menor, ele terá a mesma reação com a desvalorização cambial. Se ele não se engana com a mudança do nível geral de preço, ele também não se engana com a desvalorização. Então, ambos os mecanismos, do ponto de vista dos monetaristas, seriam equivalentes. O que não é necessariamente verdade. Porque num caso você tem substituição, no outro caso você não tem. A substituição dá um grau de liberdade para os participantes da economia. Eles podem trocar bens importados por bens nacionais, pode exportar mais, ao passo que a redução do nível da renda total, que ocorreria por uma elevação genérica do nível geral de preço, não gera essa substituição.